Boa noite! Olá pessoal que está entrando, olá para você que está assistindo essa retransmissão. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre arquitetura para home office de mães empreendedoras. Quantos desafios que eu tenho ouvido aí de mães que trabalham em casa, mães que optaram por trabalhar em home office, justamente para ficar próximas de seus filhos e que hoje enfrentam aí uma série de desafios e muitos têm a ver com o ambiente. Então, só para começar esse Periscope, deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa página do Facebook, que é a Qualidade Corporativa. E a gente lançou essa semana um vídeo, então aqui tem a chamada para esse Periscope, olá quem está entrando. A gente lançou essa semana um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que em 2 dias teve 2.000 visualizações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se dá para aumentar. Justamente dicas para manter o foco no trabalho de quem trabalha em home office. Olá, quem está entrando. O ambiente deve ser silencioso. Tô falando aí de home office, tá? Os ruídos diminuem em 40% a produtividade. Oi, Maria, que bom que você está online. A gente fala, invista em uma cadeira adequada. Quantas vezes já não falei isso aqui, né? É impossível manter o foco quando sentimos dores. Elimine a bagunça, principalmente de cima da mesa. Tenha áreas de armazenamento para evitar acumular coisas em cima da mesa. Evite distrações domésticas. Estabeleça horários exclusivos ao trabalho. E não dá para esquecer, né? Tem que comunicar a família e os amigos quando está ocupado. Esse foi um vídeo que a gente criou essa semana passada, na verdade, no final da semana passada foi pro ar. E nesse final de semana a gente teve 2.000 visualizações. Só para introduzir aí para vocês então, olha lá quem está entrando. Bacana, né? Deixa eu inverter agora aqui a câmera. Boa noite. Deixa eu levantar. Olá, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo aí para mostrar para vocês que tem a ver com o tema, né? A gente criou um vídeo animado para dar algumas dicas para quem trabalha em casa. E o assunto que a gente vai falar essa noite é justamente para mães que trabalham em casa, que optaram por levar o seu trabalho para casa, justamente para ficar próximo dos filhos, mas que hoje enfrentam aí muitos desafios. Olá, quem está entrando. Por favor, quem está online, pode colocar de onde é que você está, de onde vocês são. Eu estou falando aqui de Porto Alegre. Hoje foi um dia muito chuvoso. Olá, São Paulo. Como é que tá o tempo por aí, Neto? Hoje, assim, aqui em Porto Alegre foi terrível. Aliás, desde durante a noite, né? Que já começou muito a tempestade. Mas vamos lá. Olá, Cristiane, tudo bom? Gente, a Cristiane eu vi que é arquiteta, pelo jeito, né? Com o nome ali. Eu queria me apresentar, eu também sou arquiteta. Olá! Hoje esquentou um pouco em São Paulo. Ah, que bom, então. Tem que mandar um pouco desse calor pra cá. Gente, meu nome é Priscila Benck, eu sou arquiteta, eu me especializei em projetos para ambientes de trabalho e hoje a gente tem aqui um escritório aqui no sul do país, então como eu falei, eu estou aqui em Porto Alegre, que é a Benck Arquitetura e Construções, e dentro do nosso escritório, depois que a gente fez essa especialização na área de projetos para ambientes de trabalho, a gente desenvolveu um conceito que se chama Qualidade Corporativa Smart Workplaces, tá? São projetos com uma metodologia própria nossa, que
consideram o espaço físico de uma forma muito mais inteligente, vamos dizer assim. A gente trabalha todos os elementos do espaço físico que de fato influenciam no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida delas, porque a gente acredita que quando a pessoa se sente bem no ambiente de trabalho, principalmente, ela vai produzir mais e ela vai produzir muito melhor. Então é esse o nosso objetivo de trabalho. Por isso então que a gente criou este conceito da qualidade corporativa, que é justamente a nossa intenção de sempre nos nossos projetos trazer esse olhar mais humano. Boa noite, tenho 17 anos, eu queria trabalhar, será que eu consigo? Quem escreveu? Guilherme. Guilherme, em que área que você atua? Você é estudante? Fala depois um pouquinho aí pra gente. Você trabalha em home office? O nosso tema hoje é sobre home office, tá? E justamente por isso que por esse conceito que eu estava colocando no início, a gente trabalha então com projetos para ambientes de trabalho, e foi muito interessante, porque quando a gente começou a divulgar este conceito, e produzir com mais qualidade também, um ambiente essencial. Exatamente, Cristiane, tu como arquiteta deve perceber isso também, né? E tu sabe, Cristiane, que foi bem interessante, porque eu comecei a me dar conta do tamanho da nossa responsabilidade como profissional, quando eu comecei a ouvir o retorno, o feedback dos nossos clientes, que são empresas, e que nos diziam que a partir de novas edificações as pessoas estavam produzindo diferente, de uma forma diferente. O difícil é se livrar das distrações em casa, exatamente, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, muito das distrações domésticas. Bom, então vamos lá, vamos entrar já no assunto, gente, por favor, quem puder compartilhar, este assunto vai ser bastante interessante, é um dos assuntos que a gente mais vê, e mães empreendedoras. Aliás, tem mães online aí? Quem é que é mãe, dá um eu aí, só para eu saber. Porque justamente a ideia hoje é eu trazer uma visão da arquitetura, de como é que a arquitetura pode contribuir aí para... Cristiane, tu é mãe? Ai, que joia! Ótimo, então. Inclusive eu queria ouvir então também os teus desafios, né? Minha intenção hoje é fazer aí um bate-papo, trazer essa visão da arquitetura, mas também ouvir o que mais que tem de dificuldades, que principalmente quem trabalha com filhos sente, né? Quando está em casa. Eu tenho participado de diversos grupos com mães, inclusive semana passada eu estava num deles, e foi relatado inúmeras dificuldades. Então, assim, a gente vê que a mulher busca a qualidade de vida com o trabalho em casa, mas percebe daí também uma série de outras dificuldades. E como é que a gente, né, Cristiane, com a arquitetura a gente pode contribuir para ao menos melhorar um pouquinho e eliminar um pouco desses probleminhas que estão aparecendo. Mas vamos lá, para a gente falar sobre mães que trabalham em home office, tá? Eu trouxe esse assunto porque foi uma das perguntas que eu recebi daquela pesquisa de conteúdo que eu fiz no início desse ano, tá? Então eu divulguei um link com um formulário onde as pessoas que já nos seguiam nos sugeriram assuntos para a gente abordar. E esse assunto, essa pergunta foi feita pela Bárbara. A Bárbara é uma super empreendedora, ela tem o portal Mulher Empreendedora, foi ela que idealizou, assim como Mãe em Festa, que é um outro site, e já adianto que a Bárbara justamente estará comigo amanhã, a gente vai estar fazendo uma palestra juntas, online, sobre home office, tá? Mas esse assunto no final desse Periscope eu vou falar um pouquinho mais. Mas então, foi justamente a Bárbara que me trouxe essa pergunta lá no início do ano. Como montar um home office pensando em mães empreendedoras, tá? Que é justamente o caso dela e caso de outras mães aí que eu tenho conhecido. Então, para começar a falar sobre home office, assim como eu já fiz no Periscope passado, é importante a gente saber a diferença de um home office para aquelas pessoas que trabalham de uma forma temporária em casa, ou seja, precisam de um espaço de trabalho em casa para questões domésticas ou para ver e-mails pessoais, enfim, mas não tem o seu trabalho fixo em home office, tá? Então isso seria uma situação. Pessoas que precisam ter um espaço em casa, seja elas mães ou não, só para questões pontuais, justamente, Cristiane, ou então aquelas pessoas que realmente trabalham o dia inteiro sentado no home office, né? Tem uma diferença aí, inclusive na nossa abordagem como profissionais da arquitetura. É o teu caso, então tu tens um escritório e em questões pontuais trabalha em casa, é isso, Cristiane?
Eu digo para vocês que esse é o meu caso, por exemplo. Eu tô aqui no meu escritório. Exatamente. Então tá, Cristiane. Mas eu também preciso ter um espaço de trabalho em casa para questões pontuais. Por que eu tô querendo fazer essa diferenciação? Porque as questões que a gente vai abordar de arquitetura, tem um escritório em casa. Ah, você trabalha em casa, mas é num ambiente fechado que é um escritório, isso? Por que eu tô fazendo essa diferenciação, tá? Porque se a gente pega no Google hoje e digita decoração home office, a gente vai ver uma porção de ideias super bacanas para aplicar em home office, né? Principalmente parte de decoração. Vocês vão ver aquelas cadeiras bacaninhas de design, vocês vão ver umas bancadas diferentes, colorida, vão ver opções de... Eu criei uma pasta no Pinterest só de organização de home office, né? Pois a empresa que eu trabalho tem escritório em São Paulo. Ah, entendi. É o caso também de muita gente, né? Também que o pessoal que trabalha com representação de empresas costuma trabalhar em casa. Sou coordenadora regional. Que legal, Cristiane. Depois vamos continuar conversando aí. Então, a gente vê uma série de decorações, ideias de decorações muito bacanas. Só que a gente tem que observar que, às vezes, se o escritório em casa, se o home office é um lugar onde você não vai ficar tanto tempo, ok colocar uma cadeira bacaninha, que não é uma cadeira ergonômica, porque você vai ficar só por um curto período de tempo sentado ali. Então, ok. Agora, se a gente entende, é o assunto que a gente vai abordar hoje, tá? Que são mães que trabalham, empreendedoras e precisam de um lugar para trabalhar o dia inteiro em casa, o tratamento físico que a gente tem que dar para esse espaço, ele tem que ter todos os cuidados que a gente tem no projeto de escritório, entende? Porque muitos destes cuidados estão relacionados à segurança do trabalho, à saúde das pessoas. Então, precisa investir, exatamente, Cristiane. Então, assim, às vezes, e até digo mais, né? As pessoas pensam que uma cadeira que seja bacana, que tu sente com uma postura adequada, ergonômica, é muito cara. Puxa, às vezes, dependendo do design da cadeira, aquelas cadeiras bonitinhas que a gente vê na internet como referências, são tão caras quanto, né? Então, o investimento está em pensar este espaço de uma maneira adequada e entender quais elementos são realmente importantes e vão influenciar na nossa performance e aonde a gente deve investir, certo? Então, é muito importante a gente diferenciar que tipo de trabalho eu executo no meu home office. É um trabalho temporário? Ok, né? Não precisa se levar tanto em consideração, tanto ao pé da letra, as questões de ergonomia, por exemplo, porque você vai ficar, sei lá, 1 hora ali, meia hora ali sentada. Oi, Vera, que bom de ter online, tudo bem? Que legal. Vera, a gente está justamente introduzindo a questão de home office. Eu acho que tu já deve ter acompanhado aí que a gente está nessa última semana falando bastante sobre home office, também porque tudo ótimo. Também porque amanhã a gente vai ter uma palestra sobre este assunto, mas no final do Periscope eu falo um pouquinho mais. Então a gente está introduzindo essa diferença. É importante a gente saber que tipo de atividade que a gente precisa executar no home office. Se é uma atividade constante de 8 horas, precisa ter todos os cuidados de ergonomia que a gente aplica também em escritório. Ótimo assunto. Estou cadastrada. Ah, que bom. Então tu vai estar conosco amanhã. E para introduzir, então, já que a gente já está entrando na questão do home office, e até vai ser o tema dessa palestra que eu estava comentando amanhã, às 7 horas, uma palestra online gratuita, tá? Está sendo organizado pela Qualidade Corporativa, faz parte de um ciclo de palestras aí que a gente está fazendo, e amanhã finalmente chegou o tema home office. E daí quando eu sentei com a Bárbara, que é essa nossa convidada amanhã, empreendedora, a gente falou, por que a gente está falando, por que a gente vai falar amanhã sobre home office, né? E por que as pessoas têm pedido tanto por este assunto? Porque tem pesquisas, gente, que mostram o quanto essa tendência que está tendo do home office, né? Da procura por home office. Não só por esse boom de empreendedorismo que a gente está vendo no Brasil, né? Essa instabilidade econômica está levando muita gente a abrir seus negócios. Daqui a pouco não encontra... Neto, dá para fazer home office no canto do quarto? Dá sim, já vamos entrar nesse assunto. Então, a gente está vivendo uma instabilidade econômica onde uma alternativa é o empreendedorismo e quando a gente vai começar um negócio do zero, muito provavelmente a gente começa em casa, então a gente precisa ter um home office. Por outro lado, a gente vê questões de empresas que estão optando por reduzir custos, colocando seus funcionários para trabalhar em casa.
Então, e a gente vê aí relatos que é bom tanto para a empresa quanto para os colaboradores. E um terceiro item aí que aparece é justamente essa questão das mães, né? Quando a mulher se torna mãe, ela quer ter mais flexibilidade de tempo, principalmente, para poder estar próximo do filho, e surge aí uma opção do home office, né? Então saiu uma pesquisa da Regus, que é uma empresa de imobiliário corporativo, fez um levantamento, uma pesquisa aí mundial, e mostrou que o segundo país mais favorável, mais adepto ao home office é justamente o Brasil. Então é por isso que a gente vê assim tanta gente nesse momento falando sobre este assunto. E nessa pesquisa da Regus, eles fizeram um percentual de qual é que é o maior motivo do porquê que as pessoas mais têm procurado home office. E apareceu que 88% procuram home office em função da flexibilidade. E principalmente mulheres quando têm filhos. Mulheres, e eu digo também homens, né? Hoje em dia não é só a mulher mais que fica em casa com os homens, mas também com os filhos, mas também pode ser uma alternativa aí para pais que também querem ficar próximo de seus filhos. Então a gente entende um cenário desses, onde existe uma tendência muito forte para o home office e uma preferência do home office em função da flexibilidade de horários, tá? Para poder ficar perto de filhos. E é por isso então que a gente está trazendo este assunto. Mas daí surgem os desafios, né? Cristiane, tu que é mãe e trabalha em casa, tu pode me dizer aí um principal desafio que tu percebe no teu dia a dia? Porque eu tenho ouvido de muitas mães que, aliás, dentre as perguntas que eu recebi, eu acho que a que mais apareceu foi justamente assim, ó, Priscila, como lidar com as distrações domésticas, principalmente quando tem filho, e como manter a privacidade, né? Então, como é que tem que fazer? Deixa o filho junto trabalhando ou não? Deixa o filho lá no outro cantinho? Então, conversando com essas mães empreendedoras, o que a gente percebeu? Primeiro, assim, é muito importante a gente poder ter a mesma disciplina que a gente tem num escritório em casa também, né? Principalmente se tem mais gente envolvida, e mais gente envolvida são os filhos, neste caso, que a gente está falando das mães empreendedoras, né? Então, poder educar, avisar, deixar a família a par, pedir ajuda, né? Isso eu tenho ouvido também muito dessas mulheres, não ter vergonha de pedir ajuda para daqui a pouco outras pessoas que possam também colaborar em algum momento, ficar com o filho, ou então ver alternativas, né, de ter outros cuidados com essas crianças para que você tenha em algum momento do dia um horário fixo focado ao trabalho. E estabelecendo esse horário, é importante também a gente definir um lugar da casa que vá contribuir com este foco, para que se mantenha esta concentração. Então, eu acho que foi o Neto, né, Neto, que tinha comentado se poderia ter home office dentro de um quarto. Pode sim, por que não? Né? Óbvio que normalmente quando a gente fala que o risco de tu ter um home office dentro do dormitório é daqui a pouco, se você tem que trabalhar até tarde, né, e a sua mulher, ou enfim, precisa dormir, isso pode atrapalhar. Ou então cair naquela tentação de você trabalhar do lado da cama, né? E num dia, por exemplo, como deu hoje aqui em Porto Alegre, um dia extremamente chuvoso, nublado, tava muito tentador de ficar na cama de manhã, né? Então, assim, mas para quem consegue estabelecer uma disciplina, não tem o menor problema ter dentro do quarto. Então, e principalmente, normalmente, quartos são ambientes silenciosos. Isso é uma primeira sugestão que eu daria na hora de escolher um ambiente de casa. Escolha um ambiente silencioso, tá? Nesse vídeo que a gente apresentou no início do Periscope, ele mostra como que os ruídos são o principal vilão de concentração de qualquer pessoa. Independente se é mãe, independente se trabalha em casa ou se trabalha no escritório, tem pesquisas que mostram isso. A gente diminui aí muito a nossa produtividade quando a gente está trabalhando com barulhos. Então, por isso que é importante a gente poder estar num ambiente silencioso. Se por acaso você não encontrou um ambiente silencioso, utiliza de recursos de arquitetura mesmo.
para poder eliminar esses desconfortos acústicos, né? A gente pode colocar persianas e cortinas nas janelas, a gente pode colocar tapetes no ambiente, isso já dá uma abafada no som, nos ruídos. No último Periscope, inclusive, eu lembro que alguém me perguntou sobre as janelas. Então, obviamente, a janela que tem uma boa vedação, um bom isolamento acústico também vai contribuir para ter um ambiente mais silencioso. Porque muitas vezes os ruídos não vêm de dentro de casa, né? Vêm da rua. Principalmente se a gente mora em frente a uma avenida movimentada, enfim, isso também pode entrar com este barulho para dentro de casa. Então, uma dica número 1 é estabelecer um ambiente da casa que seja um lugar silencioso. Evite trabalhar, por exemplo, em corredores, que é área de muita circulação. É difícil você ter uma privacidade num corredor. Um quarto é legal, um quarto você pega, fecha a porta e ok, tá ali dentro, né? Então, poder ter um diálogo com os filhos também, de que agora é meu horário de trabalhar, né? E poder ficar com esta privacidade ali dentro do quarto é bastante importante. Assim como, né, além do silêncio ser importante para nossa concentração, eu estava conversando com essas mães empreendedoras e elas estavam falando, por exemplo, que elas precisam lidar com um desafio que é em que horário se fala no telefone com o cliente, né? Não pode ser o horário que daqui a pouco o bebê vai chorar ou daqui a pouco tem o cachorro do vizinho que fica latindo, né? Querendo ou não, essas questões, por mais compreensíveis que elas são, daqui a pouco o teu cliente ou daqui a pouco o teu parceiro que está no outro lado da linha pode não encarar isso de uma forma muito profissional, né? Então é por isso que eu vejo também como um outro desafio que foi falado pelas pessoas que trabalham em casa, é justamente a questão do profissionalismo. Como é que a gente demonstra que a gente trabalha em casa, mas a gente é uma pessoa séria, a gente tem um negócio sério, né? Então também cuidando o horário que se fala no telefone e que se está em um ambiente silencioso. Mas vamos adiante. O que mais eu percebo de desafios aí? Eu ouvi muitos relatos sobre dores físicas, pessoas com tendinite, pessoas com dor no ombro, dor no pescoço, casos extremos que eu já soube de realmente das pessoas terem que chegar a um ponto de ter que fazer tratamento, fisioterapia, enfim, isso tudo acontece em função da nossa postura. E o que é pior, quando chega a essa situação extrema de precisar fazer um tratamento com o fisioterapeuta ou com médicos, enfim, é porque a gente já vem com uma postura inadequada há muito tempo, tá? Não é hoje eu me sentei mal e amanhã eu vou estar sentindo dor. Ok, eu posso até sentir um desconforto no final do dia, mas para chegar a um nível extremo, prejudicial à minha saúde, isso é porque já está acontecendo há muito tempo. Então é por isso que quando a gente fala em postura, a gente fala em prevenção. A gente precisa prevenir, por isso que o investimento, como a Cristiane até tinha colocado lá no início, é importante a gente saber o que de fato influencia no nosso bem-estar, na nossa satisfação, na nossa saúde, para a gente poder concentrar o nosso investimento ali. Então, ao invés de gastar um dinheirão comprando uma cadeira de design, daqui a pouco vale mais a pena, para quem trabalha muito tempo sentado, investir em uma cadeira ergonômica que possibilite a gente a ter uma postura durante o horário de trabalho para evitar um problema de saúde aí futuro. Então, uma prevenção. E também, quando a gente fala para quem trabalha muito tempo sentado, e é o caso de muita gente que trabalha em casa, né? É importante poder ter momentos em pé também, né? Então, alternar. Tem recomendações médicas que dizem aí que a cada 1 hora de trabalho, a gente deveria ficar 5 minutos em pé. Então, conseguir ter um trabalho com essas alternâncias é bastante importante, até pra gente também criar um hábito aí e manter uma saúde, né? Inclusive, falar em hábito, uma dica de um livro, até amanhã na palestra eu vou trazer ele para mostrar para vocês, que é O Poder do Hábito. Eu comecei a ler ele, é um livro incrível e ali ele fala justamente que toda a nossa rotina, seja ela de trabalho ou do dia a dia, toda a nossa rotina está ligada aos nossos hábitos. Então, se a gente quiser, é uma questão de hábito mesmo, né, Vera?
Então é justamente isso aqui, hábitos a gente pode criar a qualquer momento, é justamente o que esse livro fala, né? A qualquer momento a gente é capaz de mudar um hábito, adotar um novo hábito. E é muito interessante, no início desse livro, ele conta a história de uma pessoa que viveu durante 20 anos sofrendo de alcoolismo, de dependência de cigarro e obesidade. 20 anos da vida dessa mulher foi assim. E no momento que ela decidiu, a partir de um objetivo que ela tinha, que ela ia mudar o hábito dela, em 4 anos ela emagreceu 27 quilos, não tem mais dependência de cigarro nem de alcoolismo, e hoje mantém uma vida saudável. Então eles demonstram nesse livro que não interessa há quanto tempo você desenvolve um hábito, a partir do momento que tu realmente consegue estabelecer uma ruptura desse hábito, tu incorpora outro sem muitos prejuízos do hábito anterior, entende? Não quer dizer que ela desenvolveu esse hábito ruim durante 20 anos, então vai levar 20 anos para conseguir um hábito saudável, não. Então tudo depende da gente mesmo, da gente quebrar esses padrões neurais, quer dizer, transformar criar novos padrões neurais para a gente desenvolver novos hábitos e obter novos resultados. Mas o papo foi adiante, né? Vamos voltar aqui ao home office. Que mais que eu percebo, assim, de desafios que o pessoal me comentou? Questão de organização, né? Normalmente, home office são espaços compactos. Então, como é que se organiza? Inclusive, uma das perguntas foi assim, Priscila, é possível fazer um home office de qualidade em um espaço de 2 por 2 metros? Então, sim, né? Muitas vezes a consciência do que está errado já ajuda a mudar o mau hábito. Exatamente isso, Vera. Aliás, é justo o que esse livro fala. Quando a gente toma consciência e quando a gente cria um objetivo, sabe? Quando a gente consegue botar um objetivo lá adiante, ajuda a gente a ir em direção a uma meta. Então, o home office precisa ser separado do quarto ou dá para conciliar? Neto, dá para conciliar. Principalmente se é um quarto, como tu disseste, tá? Que era o que eu tava falando ali. É um ambiente fechado, querendo ou não, né? A gente pode fechar a porta e ter a sua privacidade ali. E também, normalmente, dormitórios são mais silenciosos, até porque dormitórios normalmente tem cortina, né? Até por uma questão de privacidade mesmo. Normalmente tem tapete, normalmente o próprio estofado da cama, né? As próprias roupas de camas já absorvem também som. Então, normalmente, dentre os ambientes de uma casa, o dormitório é um dos ambientes tende a ser mais silencioso e privado da casa. E isso também auxilia, é o objetivo do home office, tá? Então dá pra ser sim. O que tem que só cuidar é justamente essa questão. Eu já vi problemas de casais, por isso que eu alertei antes. No caso, a mulher trabalhava até tarde e o homem não conseguia dormir. E justamente isso acontecia porque o home office estava dentro do quarto e ela precisava de luz. E a luz incomodava para o marido dela, né? Então ali foi uma situação em que ela decidiu então tirar o home office de dentro do dormitório. Mas podendo conciliar, podendo adequar para o casal, é uma alternativa sim. Eu conheço diversas pessoas que têm seu home office dentro do dormitório e funciona. Então a gente estava falando questões de espaço, tá? E daí veio essa pergunta, que inclusive depois eu vou fazer um outro periscope sobre isso. O espaço exato, o mínimo de espaço para um home office, né? Quanto seria? E daí essa pessoa me perguntou, dá pra fazer um ambiente de 2 por 2? Dá sim, dá folgado, digo pra vocês. O que a gente precisa entender? Que existem padrões mínimos de dimensionamento das coisas, tá? Então, o que seria uma mesa? Existe um espaço mínimo pra gente colocar as pernas embaixo da mesa. A partir daí a gente já pode ter uma referência. E quanto vale esse espaço mínimo? Vale 80 centímetros. Tá? Então, o que seria um mini de mesa? 80 centímetros é o espaço que a gente tem para botar as pernas. Se a gente vai querer botar um gaveteiro do lado dessa mesa, a gente já precisa considerar mais esse espaço do gaveteiro. E por aí a gente vai formando aí um dimensionamento mínimo para um home office extremamente compacto, tá? Mas é possível. Hoje, a gente trabalhando com organização, com prateleiras, com gaveteiros, a gente consegue aí ter um ambiente extremamente compacto e funcional. E por fim, o que eu queria trazer aí é uma recomendação e
uma ideia, e amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, é que o que eu percebo de maior benefício para quem trabalha em casa, observando como arquiteta, é justamente a liberdade que se tem de criar. Tá? Porque eu converso com muitas pessoas sobre esses assuntos de qualidade corporativa, de como se sentir melhor no trabalho através do espaço físico, e eu percebo que tem muitas pessoas que trabalham em escritórios, querem ter uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhor satisfação, só que elas me dizem assim, Priscila, tudo isso que tu me fala, eu não posso aplicar no meu escritório, porque o meu chefe simplesmente não quer, né? Não quer mexer no espaço físico. Ou então tem pessoas que realmente têm a limitação de não podem botar um porta-retrato na mesa. É regras da empresa, e existem diversas empresas que são assim. Isso é uma realidade. Então, o que eu vejo como um benefício para quem trabalha em casa? A liberdade. A liberdade de se fazer o que quiser, né? E adequar, e essa liberdade possibilita a pessoa de adequar o espaço de uma forma muito inteligente, muito assertiva. E é por isso que há um diferencial em home office, a gente planejar, a gente poder projetar o espaço de uma forma adequada. Então, além das questões que eu falei aqui, que foram questões de ergonomia, questões de localização, né, do home office na casa, questões de acústica, a gente também pode aplicar muito em home office a questão das cores, por exemplo, né? Tem diversas pesquisas aí que demonstram o efeito que as cores têm sobre a gente. Então, investir nisso, aproveitar essa liberdade que tem o home office, você faz o home office como você quiser e coloca uma cor adequada, coloca uma cor que vai ser bacana para o seu desempenho profissional. Então, você tem que ter atividades de criação, de comunicação, trabalha com tons mais amarelos, mais laranjas, que vão despertar esse dinamismo na gente mesmo, né? Ou se precisa estar mais focado, mais concentrado, trabalha com tons de azul, tons de verde, que são cores mais tranquilas, que nos possibilitam de manter a concentração, manter o foco. Ao mesmo tempo, coloca um verdinho, a plantinha que está ali atrás, coloca um verdinho em cima da mesa, também tem dados, tem números que mostram quanto aumenta a nossa satisfação quando a gente tem um verde na nossa frente, quando a gente pode trabalhar, né, com uma vegetação adequada, com uma vegetação agradável, desculpa. É que eu já estava emendando no próximo, tá? O que eu ia dizer adequado, questões de iluminação, né? Se a gente pode colocar uma luminária de mesa com uma luz mais quentinha, principalmente no inverno, isso dá um aconchego. Então, a gente poder trabalhar diversos elementos do espaço, no home office, especialmente, onde a gente tem essa liberdade, é o que eu diria de mais inteligente para se fazer, né? Então, eu percebo que muitos desses desafios que as pessoas enfrentam trabalhando em casa tem muito a ver com a arquitetura do home office, com o espaço físico do home office. Tá? E não é porque é só um cantinho, não é porque é só, não quero investir muito, óbvio, ninguém quer gastar hoje dinheiro, mas entendam que não faz diferença, por exemplo, se você tá pintando as paredes da sua casa, pintar uma parede branca ou pintar com alguma cor específica. Tem como melhorar a decoração para ambiente com pessoas acamadas. Neto, né? Tu sabe, Neto, que eu inclusive estou trabalhando num projeto muito bacana, que é a qualidade corporativa num olhar um pouco diferente aí, com pessoas mais idosas e que estão acamadas, que não levantam mais, né? Então, a gente está trabalhando muito esses elementos do espaço físico, de como é que a gente torna os ambientes, principalmente para essas pessoas, mais gostosos, mais acolhedores, onde elas possam se sentir melhor, né? Então, o que eu diria pra ti, assim, cada caso é um caso, tá? E a gente agora, tô fazendo um parênteses no assunto do home office. Mas poder trabalhar, principalmente com cores mais alegres, mais aconchegantes, né? Tons de amarelo é muito bacana, porque o amarelo dá energia, dá vigor, é muito legal. E, se possível, tá? Que é o caso que a gente está trabalhando nesse projeto, se for possível que essas pessoas que estão acamadas fiquem em um ambiente onde tem as janelas mais baixas, é muito bacana. E principalmente se elas conseguem enxergar mesmo da cama uma vista agradável. Gente, isso é coisa assim, é um detalhe, sabe? Um detalhe. É a mesma coisa a gente
A gente tem uma pessoa, aqui nós somos uma construtora também, tá? Bem que arquitetura e construções, que eu falei pra vocês. A gente também faz projetos de prédios residenciais. E nós fizemos recentemente um prédio onde tinha uma pele de vidro nos apartamentos, em apartamentos, tá? Não era sala comercial. Nós colocamos uma pele em apartamento. E justamente num dos apartamentos vai morar uma pessoa que é cadeirante. E essa pessoa, normalmente as alturas de janela, elas ficam aí a uns 90 centímetros. Então, para quem é cadeirante, é difícil olhar para baixo, né? Porque tu já tá numa altura mais baixa. Então, tu consegue olhar a linha do horizonte, sim, na janela, mas tu não consegue olhar para baixo se tu tá num prédio alto. Então, foi muito bacana, assim, porque o engenheiro nos contou que justamente essa cadeirante foi lá ver o apartamento onde ela ia morar, onde estava essa pele de vidro, e ela conseguia enxergar para baixo. Então, que ela realmente, para ela, foi muito especial poder morar num lugar onde ela consegue enxergar para baixo. E nossa, eu chego até a me emocionar, mas realmente vocês vejam como detalhes da arquitetura, e é por isso que eu amo essa profissão, detalhes da arquitetura pode fazer diferença na satisfação das pessoas. E eu digo isso agora como arquiteta, independente se for ambiente de trabalho ou não, né? Seja em casa, seja onde estiver, seja em um centro de tratamento para câncer, por exemplo, que foi um outro case que eu abordei esses tempos num outro Periscope, né? Que foi feita uma arquitetura totalmente diferenciada, com muita madeira, muito vidro, muita vegetação, justamente para trazer um ânimo para as pessoas, né? Porque quem vai fazer um tratamento de câncer não tá aí numa boa, não tá... vou lá fazer um tratamento. Não é bem isso. Então, a gente pode, através dos espaços físicos, criar também uma atmosfera aí muito mais acolhedora, muito mais aconchegante, muito mais feliz. É esse o nosso objetivo com a arquitetura. Certo, Neto? Então, fica aí também uma dica de trazer e incorporar nesses ambientes para pessoas acamadas também vegetação, também tons de madeira, tá? As cores, exatamente, Vera. É impressionante. Para mim, eu acredito totalmente, e eu vejo isso através do feedback que a gente recebe das pessoas, né, com os nossos projetos. Então, faz toda a diferença. Vale a pena investir realmente num ambiente de qualidade, num ambiente que tenha sido projetado de uma forma estratégica, tá? E estratégica no bom sentido. Às vezes eu falo um ambiente estratégico, as pessoas ficam, mas é estratégico, então quer tirar lucro? Não, não é isso. Vera, a cromoterapia estuda isso. Exatamente, né? Tem muitas terapias, não só a gente falou aí de cores, mas também aromas, né? Existe aromaterapia também. Então, a gente vê muitas terapias aí que já utilizam, e cromoterapia não é uma coisa de agora, é uma coisa de muito tempo. Resta pra gente saber utilizar isso, né? Saber utilizar isso ao nosso favor. Certo, gente? Deixa eu aproveitar agora, então, esse finzinho de Periscope, e eu quero convidar vocês para a palestra, então, que a gente vai estar fazendo amanhã, como eu falei no início. Essa já é a 5ª edição do nosso ciclo de palestras gratuitas e online, tá? Que é promovida pela Qualidade Corporativa, e eu vou ter um prazer enorme de estar aqui, então, com a minha super querida convidada, super empreendedora, Bárbara Borochedes. Ela é idealizadora do portal Mãe Empreendedora. Gente, é super bacana. Tá no Facebook, tem o site mesmo. E do outro site, que daí ela já tem há mais tempo, que é o Mãe em Festa, tá? Então vale a pena entrar lá, é um blog também, tem diversos especialistas que escrevem junto com ela. É super, super rico para quem é mãe, principalmente, tá? Adoro as palestras. Que bom, Vera. Ótimo ouvir esses feedbacks. É isso que nos motiva a continuar, né? Eu também acho que é muito válido, e principalmente, qual é que é o nosso maior objetivo com essas palestras que a gente faz, tá? É a gente trazer sempre uma dupla visão. Eu poder entrar com as questões da arquitetura, que é o que eu falo nesses periscopes, mas sempre trazer uma especialista da área que vai entrar com questões internas, tá? Gente, desculpa o telefone que eu tô aqui no escritório ainda, tá? Mas pra gente poder ter essa dupla visão. Então, o que vai acontecer na palestra de amanhã, tá? Que o tema é home office, como fazer um home office eficiente. Então,
Eu vou entrar com justamente essa visão do espaço físico, como é que a gente pode adequar o espaço físico para que a gente possa trabalhar melhor no home office. E a Bárbara vai entrar com a experiência dela de trabalho em home office, aonde ela vai trazer a postura, os hábitos que ela utiliza para ter sucesso trabalhando em home office. Então isso é muito bacana, a gente vai trazer duas visões que juntas é esse o segredo, né? É esse o segredo de fazer o negócio funcionar. É como é que a gente se trabalha internamente e também o nosso externo. Daí a gente vai aí acrescentar e vai colher inúmeros benefícios. Então deixa eu inverter rapidinho a câmera para mostrar melhor